Bem, bom dia, meninos e meninas do nono ano, né? Semana passada eu enviei para vocês a correção do complementar, né? Sobre paralelismo, não é isso? E ficaram faltando 3 questões, 4, 5 e 6. Então a gente vai corrigir agora. E as questões da semana 2 do PET. Bom, na questão 4 da atividade complementar, ele diz que 3 terrenos têm frente para uma rua A, né? 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como mostrado na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Então, ele está falando que essas divisas aqui, ó, formam ângulos de 90 graus com a rua A. O que ele quer dizer com isso? É que essas divisas são paralelas, né? Que, portanto, são feixes de paralelas cortados por 2 transversais. A função das 2 transversais aqui é a rua B e a rua A. Qual a medida da frente para a rua B? Ele quer saber essa medida toda aqui, ó, de cada lote, tá? Então, do lote, eu vou chamar lote 1, lote 2 e lote 3. Sabendo que a frente total para essa rua tem 180. Então, o que a gente vai fazer? Chamar, né, x, y e z. Ele disse ainda que x mais y mais z mede um total de 180 metros. Tranquilo? Vamos lá. Você já sabe que no Teorema de Tales, eu tanto posso pegar as proporções formadas pelas medidas em cada transversal, ou pode ser a soma. Como ele me deu foi soma, então, o que eu vou fazer para descobrir cada um? Em primeiro lugar, eu vou usar a soma do primeiro. Então, eu posso dizer que a soma x mais y mais z, que é 180, 180 está para, por exemplo, x. Assim como, se eu peguei a soma aqui, eu tenho que pegar a soma embaixo. Então, somando 40 mais 30, 70. 70 mais 20 são 90. Como eu peguei x, eu tenho que pegar o respectivo aqui, que é 20. E aí, montada a proporção, eu consigo resolver. X vezes 90, 90x. É igual 180 vezes o 20, que dá 3.600. Então, x são 3.600 dividido por 90. X vai valer, eu posso simplificar aqui, eu vou ficar com 360 dividido por 9. E 360 dividido por 9 vai dar 40. Bom, descoberta a primeira, eu posso seguir em frente, sem usar a soma. O que eu posso fazer? Eu posso pegar as proporções menores, para eu trabalhar com valores menores. Então, eu posso dizer que y está para x, assim como y para x, assim como 30 para 20. O que acontece? Você já sabe o valor de x, que é 40. Então, y está para 40, assim como 30 está para 20. Multiplicando isso aí, eu vou ter que 20y é igual a 4 vezes 3, 12, e acrescento os 2 zeros. Então, y posso simplificar aqui, 120 por 2 são 60. Mais uma, né? Falta z. Z está para y, assim como o respectivo z 40, y 30. Se eu peguei z primeiro, então eu tenho que pegar os 40. Está para 30. 30z é igual 40y. Só que eu tenho o valor do y, que é 60. Então, 30z é igual 40 vezes 60. 4 vezes 6, 24.
30Z é igual a 2.400. Então, Z, posso simplificar aqui, ó. Eu vou ficar com 240 dividido por 3, que vai dar 80. Então, tá aí os valores de X, Y e Z. Se você quiser conferir, né, você sabe que a razão tem que ser igual. Então, se eu pegar Z para 40, 80 para 40, 2. Se eu pegar Y para 30, 60 para 30, 2. E se eu pegar o valor de X para 20, o valor de X é 40, 40 para 20, também são 2. Então, dá até para tirar a prova real, correto? Na questão 5, super simples ela, no desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Tá? O terreno 1, o 2 e o 3. Os segmentos aqui, ó, perpendicular, os ângulos perpendicular, é só para mostrar que esse segmento com este, com este, com este são paralelos. Então, são paralelos cortados por duas transversais. As transversais aqui seriam a Rua das Rosas e a Rua das Margaridas. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Então, ele quer saber essa medida aqui, ó. Pegando os segmentos lá, eu posso dizer que 24, vou pôr aqui mesmo, 24 está para X, assim como o 15 está para 20. Já que é uma proporção, existe a propriedade, eu posso multiplicar. X vezes 15 são 15x. É igual 24 vezes 20. 24 vezes 2 são 48, 480. Então, fiz coisa errada aqui, né? O 15x é em cima. Então, x é 480 dividido por 15. Puxando aqui, eu vou ter que x, 48 por 15 são 3, sobra 3, 32 metros. Então, à frente aqui, quanto que ele vai gastar? 32 metros de cerca. A questão 6, sempre que você for fazer esse tipo de questão, se possível, faça o desenho. Ele diz assim, a sombra de um poste vertical projetada, deixa eu pegar um... A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre o chão plano mede 12 metros. Ele está falando que a sombra do poste mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6. Então, tem um bastão também que faz uma sombra de 0,6 metros. Então, o poste está aqui, né? Fazendo a sombra de 12 metros e o bastão de 1 metro fazendo sombra de 0,6 metros. Qual a altura do poste? Bom, nesse caso, a gente vai ter semelhança entre triângulos. Porque aqui seria um ângulo de 90, aqui também, correto? Se eu montar essa proporção, eu tenho que ir nos ângulos e lados respectivos. Se eu fecho esse triângulo, vamos fechar aqui, ó. Aqui, e vou fechar de cá. Então, o que que acontece? Esse ângulo é de 90, esse ângulo de 90. Aqui, eu vou ter um ângulo de mesma medida de cá, correto? Então, para montar essa proporção, se tem dois ângulos igual, automaticamente o terceiro também vai ser congruente. Então, o que que a gente diz? Dos lados opostos, né? A medida dos lados opostos são proporcionais. O que que eu posso garantir, então? Que a altura do poste
está para a altura do bastão, que é 1. Assim como a sombra do poste está para a sombra do bastão. Multiplicando cruzado aí, x, 0,6x, é igual a 1 vezes 12, que é 12. Então, x é 12 dividido por 0,6. Para quem esqueceu, isso é a mesma coisa que 120 dividido por 6. X é igual a 12 dividido por 6, são 2. Então, 20 metros, correto? Tá aí. Para você verificar, basta substituir e ver se os valores são iguais, certo? Então, seria 20 para 1, né? Seria 20. E 12 para 0,6, botou meio 12 dividido por 0,6, também vai dar 20, tá? As proporções têm que ser a mesma coisa. E aí vem a semana 2 do seu pet. Vamos ver se a gente consegue conversar de forma clara. Ele começa usando a semelhança entre triângulos. O que ele coloca para vocês aqui, ó? 3 triângulos, todos eles com medidas de ângulos iguais, ó, 90, 90, 60, 60, 30, 30. Então, a gente diz que esses triângulos são triângulos semelhantes, tá certo? Então, eu posso garantir que esse ângulo é congruente com este. E também é congruente com este. No triângulo, o ângulo, deixa eu colocar para vocês uma representação aqui. 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 Se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, o lado oposto é chamado de hipotenusa, tá? Esse é o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. Os outros dois são chamados de catetos. Cateto e cateto, tá bom? Só para relembrar aí. O que ele quer que você faça? Você sabia que podemos encontrar casos de proporcionalidade em triângulos? Calcule em cada triângulo a razão entre a medida do cateto menor, que é o lado menor, e a medida da hipotenusa. Eu nem preciso muita força aqui não, que ele já me deu as medidas. Então, ele já me deu a medida do cateto menor, que é 2, e que é 1,5, e que é 3. E também me deu a medida da hipotenusa em cada caso. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? E o menor cateto sempre vai se opor ao menor ângulo. Menor ângulo 30, menor cateto respectivo. É como se você olhasse e visse o que está em frente, é o cateto menor. Ele quer a razão entre a medida do cateto menor e a medida da hipotenusa. Cateto menor aqui é 2, certo? A hipotenusa, 4. Então, a razão é 2 para 4. Aqui também, o menor é 3. Então, a razão é 3. A hipotenusa, você vai procurar o lado que está em frente, entre aspas, aí, para o ângulo de 90. E aqui também, o menor, 1,5, está para 3. Se você dividir isso tudo, vai dar 1/2, que é igual a 0,5. Aqui também e aqui também, correto? Porque vai ficar 15 dividido por 30, 0,5. Na questão 2, era para você fazer uma medição aí na sua casa. Eu sugiro o seguinte, se ficar difícil medir a casa,
Meça você mesmo a sua sombra, peça alguém para te ajudar e coloque um bastão, né? Mede a medida da sombra do bastão, certo? A medida da sua sombra, e aí você vai conseguir calcular. Se você tiver a altura do bastão, você consegue calcular a sua própria altura. Mas é uma questão que fica a critério de cada um aí fazer ou não. Na questão 3, semelhança de triângulo de novo. Sara está observando o farol e, num determinado momento do dia, percebe que sua sombra e do farol estão sobrepostas. Quer dizer, a sombra está aqui, certo? Essa é a sombra do farol. E a sombra dela é óbvio que está daqui para cá. Então, está uma sobre a outra. Sabendo que a altura de Sara é 1,25, mentira, 1,52, a altura da Sara é de 1,52. Sua sombra projetada no chão mede 2 metros. Então, a sombra dela aqui é 2 metros. A sombra está maior do que ela. E a sombra projetada pelo farol mede 10 metros. Então, a sombra toda do farol é de 10 metros. Determine a medida da altura do farol e represente na imagem os segmentos com suas respectivas medidas, as quais compõem a proporção estabelecida para esta situação. Então, tá aqui. O que ele queria que você fizesse? Que você fizesse exatamente isso aqui que eu fiz, ó. A altura da Sara, eu posso colocar um segmento aqui. A altura da Sara é 1,52. A sombra da Sara é de 2. Deixa eu pôr de caneta. A sombra do farol tá aqui, que é de 10 metros. Certo? Se você fechar aqui em cima, você vai ter 2 triângulos. Então, fechando aqui, ó, eu vou ter 2 triângulos, certo? Deixa eu pôr a caneta, a altura da Sara, tá aqui, certo? Você pode perceber que todos dois formam um ângulo de 90 graus. E que esse ângulo é comum aos dois. É comum ao primeiro triângulo e ao segundo. Então, você pode montar a sua proporção, porque ele quer determinar a medida da altura do farol. Semelhança entre triângulos. Eu tenho um ângulo de 90, que não vai me ajudar em nada, porque eu não tenho a medida da hipotenusa. Mas eu tenho esse ângulo comum, ó. Esse ângulo é comum. Então, com certeza, se os dois triângulos têm 2 ângulos com mesma medida, então o terceiro também vai ser. Esse vai ser congruente com este aqui, ó. Aí eu consigo montar minha proporção usando os lados homólogos. Então, o que a gente pode dizer? Que 1,52, que está em frente a esse ângulo aqui, ó, 1,52 está para... No triângulo grande, o que está em frente a esse ângulo é o valor x. Então, 1,52 está para x, assim como... Aí, é claro que você vai procurar o ângulo que tem a medida. Não adianta eu buscar o 90, porque eu não tenho medida respectiva aqui. Então, eu peguei o primeiro no pequeno, o segundo também. Então, o lado oposto a esse ângulo é 2. Está para, no triângulo grande, você vai pegar o lado oposto aqui, ó. Quem é a medida referente ao triângulo maior é 10. Montada a proporção, multiplique 2 vezes x, 2x, 10 vezes 1,52 são 15,2. X é 15,2 dividido por 2. X, então, vai ter um valor de, tira a vírgula,
você vai ficar com 152 dividido por 20, que vai dar um valor de 7,6 metros, que é a altura do poste em questão. Bom, pessoal, se você precisar de mim, me chama, me aciona. A videoaula que eu enviei semana passada explica muito bem esse item, né? Então, aproveite, reassista, assista de novo. Aproveite para você aprender de fato. Observe o triângulo ABC abaixo. ABC, correto? Eu tinha até colocado aqui que eu iria usar a semelhança entre triângulos. Mas dá para a gente usar o teorema de Tales. Por quê? Sabendo que os segmentos BC e DE, vamos lá, BC, vou até fazer mais forte aqui. Segmentos BC e segmento DE são paralelos. Então, se são paralelos, né, determine o perímetro desse triângulo considerando as medidas apresentadas em centímetros. Eu tenho duas paralelas cortadas por duas transversais. O único problema nessa questão é que ela vai recair em equação do segundo grau, igual já aconteceu. Quem preparou esse PET esqueceu que o 9º ano ainda não aprendeu equação do segundo grau. Mas a gente vai montar assim mesmo a proporção. 4x está para 2x, assim como 2x mais 10 está para 2x menos 4. Às vezes nem dá a equação do segundo grau, mas eu penso que vai ser. Multiplicando cruzado aqui, 2x vezes 2x são 4x². 2x vezes 10, 20x. É igual 4x vezes 2x são 8x². E 4x vezes menos 4, menos 16x. Já dá para perceber que quando eu fizer isso aqui, ó, 4x² menos 8x² vai dar menos 4x². Mais 20x com mais 16x são mais 36x, igual a zero. Então, eu vou ter uma equação do segundo grau, o que vocês ainda não aprenderam. Então, vai ficar para a próxima, tá bom? Número 5, super simples, para quem entendeu lá, né, a matéria. Sabendo que as retas RST e U são paralelas, RST e U são paralelas, e que as retas V e X são transversais, V e X. Determine as medidas A e B. Bom, você tem que lembrar que você tem que pegar a proporção numa mesma reta, transversal. Então, eu posso dizer que 6 está para A, assim como, aí você tem que pegar o respectivo de lá, eu não posso inverter. Se eu peguei X aqui, esse valor 6, eu tenho que pegar o respectivo 4. Está para 10. Então, 4A é igual 6 vezes 10, 60. A é 60 dividido por 4, que são 15 centímetros. E aí, você vai procurar o outro valor, que é o B. Eu posso pegar esse para B ou eu posso pegar 10 para B. 10 está para B, assim como... Aí, eu tenho que pegar o A, só que eu sei que o A vale 15. 15 está para 9. B vezes 15, 15B. E B e 10 vezes 9 são 90. B é igual 90 dividido por 15, 15,36. Certo? Então, aqui são B, 6 centímetros. Correto? Se você quiser tirar a prova, 10 está para 6, assim como 15 está para 9.
Se você multiplicar cruzado, o valor vai dar o mesmo. Se você simplificar, também vai. Então, 10 vezes 9 são 90 e 6 vezes 15 também são 90. Eu consigo tirar a prova se a minha questão está ou não correta. Então, pessoal, paramos por aqui por hoje. Até a próxima aula, se Deus quiser, né? Quarta-feira. E estude. Um abraço.